Fala galera desse canal que está cada vez mais nota 10. Que legal ter você aqui. O seu engajamento e a sua participação é importantíssima demais para a vida desse canal. Obrigado pela sua companhia. E eu não posso deixar você esquecer. Ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe um comentário para a gente saber que tipo de conteúdo você gostaria que nós trouxéssemos para você. A sua participação é importantíssima para nós. Esse canal foi feito pensando em você. No vídeo de hoje, uma conversa com Brenda Soares, professora, escolheu trilhar esse caminho, o caminho do ensino, de iluminar e agraciar a vida dos outros através do processo educacional. Vamos nesse bate-papo juntinho? Brunão, solta a vinheta! Brenda, que legal ter você aqui com a gente. Até que enfim aconteceu, a gente já tinha planejado, né? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Brenda, fala pra gente aí um pouquinho da sua formação. Você é graduada aí? Eu sou graduada em Letras, Português e Inglês e sou pedagoga também, mas não exerço. E sou mestra em Ciência e Tecnologia da Educação. Que legal, hein? Que bacana. Então vamos lá, começa falando pra gente aí por que você escolheu o caminho do ensino, por que você escolheu ser professora? Na verdade, o ensino que me escolheu. Que legal. Eu morava no interior, caminhava muito para estudar. No interior aqui do estado? No interior do estado, Santa Maria de Jetibá. Olha só. Morava num lugar chamado Rio das Pedras. Olha. E era um caminho longo para a escola, não tinha asfalto, né? Eu tinha que caminhar bastante para pegar o ônibus. Então eu decidi vir para Vitória, morar com a minha irmã. Então eu conheci professores que tinham muito contato com literatura. Uma professora de língua portuguesa que me adotou como amiga e foi me incentivando a trilhar por esse caminho. Na verdade, eu não queria ser professora, eu queria ser escritora, porque desde a infância eu tive contato com livros e não com brinquedos. Foi os brinquedos que eu tive contato foram livros. Que legal. Então, conhecendo essa professora, eu acabei entrando nesse caminho da literatura e acabei fazendo letras. Na verdade, o sonho de escritora não acabou. Eu escrevo, Sim. Porém não publiquei nada em editoras ainda. Então a sua origem é pomerana? Eu não sou pomerana, eu Sim. sou de origem alemã, africano, turco e holandês. É uma mistura. É uma miscigenação. É uma miscigenação. Essa paixão pelos livros que você trouxe de lá da infância e, obviamente, né, foram os seus primeiros brinquedos, como você disse, você brincou com livros, né? E aí aguça a imaginação. Você escreveu o seu e-book, né, que está para ser lançado já. E o que te motivou, o que te levou para o e-book? Eu fiz o mestrado em Ciência e Tecnologia e eu ia fazer o mestrado na área de literatura. Porém, dentro da sala de aula, eu tive dificuldade para ensinar um conteúdo de gramática, que são orações subordinadas adverbiais. E aí, ensinando, eu descobri com os alunos que eu poderia ensinar de outra maneira, através do humor, de memes. Legal. Então, eu tentava explicar e eu não conseguia atenção. Então, eu fui até eles e eles estavam com o celular. E aí eu vi os memes. Quando eu vi as orações dos memes, eu percebi que tinha muita conjunção subordinativa, as que eu precisava para colocar as relações de uma oração com a outra. E aí eu ia apresentar o projeto no sábado, isso era uma sexta. Eu mudei meu projeto em 1 hora, decidi falar sobre uma estratégia usando memes para ensinar o conteúdo que eu precisava. Aí você passou a adotar a ideia de utilizar memes para ensinar as orações. E aí eu pesquisei, eu passei a pesquisar o tema com essa turma. A turma era muito, assim, apática,
né? Foi seu laboratório? Foi. A única coisa que eles ficavam era no celular. Sim. Então foi ali que eu descobri. Eu fui ver, Sim. eu não conhecia esse gênero profundamente, na época, que foi 2018. Sim. E aí eu fui pesquisar, fui fazer laboratório mesmo com eles, entendeu? E deu um projetão. Você não pode vencê-los, junte-se a eles. Junte-se a eles. O seu e-book é especificamente numa linguagem, é literatura, né? O seu e-book é de literatura. Não, é de linguística. É de linguística. Apesar de que a minha vida toda na educação, eu tenho 22 anos na educação. Eu sempre trabalhei projetos de leitura. Sim. Eu sempre descubro na turma o que fazer, qual projeto fazer. Mas esse projeto aí do mestrado foi em gramática, foi em linguística. E como que você tomou gosto pela literatura? Como é que veio? Então, como eu te falei, quando eu era criança, eu não tinha brinquedos, morava no interior, eu sou a 7ª filha de 8 filhos. Meu pai, eu sou a penúltima. E a gente não tinha brinquedo. E era a realidade de muitas crianças naquele contexto, Nós tínhamos que trabalhar. Na Assim, o roça. brinquedo Era era enxada e a gente tinha espiga de milho. Sim. Brenda, no mundo de redes sociais, onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para rede social, Facebook, Instagram, e se dedicam piamente a isso, como fazer um aluno de sala de aula tomar gosto pela leitura? Não é fácil, não. Não era nem fácil quando não tinha internet. É muito difícil. É preciso ter amor, resiliência, paciência. Às vezes é preciso chamar no canto e conversar. Na verdade, precisamos falar sobre a função da literatura para eles. Para que serve cada livro, né? Porque a leitura, ela tem várias funções. Ela pode te alegrar, ela pode te mostrar um caminho do trabalho, ela pode fazer você modificar a sua vida de algum jeito. Precisamos mostrar isso para o aluno, mas não é fácil não, tá? Porque eles, na maioria das vezes, eles estão interessados nos joguinhos, no bate-papo. Você às vezes pode falar assim, olha, espera um pouquinho, deixa para conversar depois. Vamos ler, esse livro é legal, ele faz você sair do seu mundo, você vai viajar, você vai conhecer mistérios, você vai conhecer coisas que você não conhece, outros lugares sem sair do seu lugar, do seu sofá. Mas não é fácil não, tá? Porém, o projeto que eu criei, eu fiz com que eles lessem no celular, né? Que é um projeto chamado O que Aprendo Enquanto Leio. Foi o último projeto que eu Vou falar disso. criei. Esse projeto você lançou com essa finalidade de incentivá-los. Foi exatamente para isso que o projeto nasceu. A primeira vez que eu não fiz projeto de leitura foi em 2020, por causa da pandemia. Então, quando nós voltamos, a primeira coisa que eu fiz em 2021 foi fazer grupos com eles de WhatsApp para poder trabalhar com eles, né, virtualmente. Porque se voltássemos para casa, né, em home office, eu pudesse ter contato e trabalhar algum projeto de leitura. E realmente voltamos. Foi maio, foi triste, né? A pandemia voltou muito forte e aí nós tivemos que voltar para casa. Então eu comecei com uma escola estadual com alunos de 6º ano. E aí eu estava trabalhando com uma outra disciplina, projeto de pesquisa. E aí a escola pediu que eu me juntasse com um projeto de vida e criássemos um projeto. E aí eu fiquei matutando, e aí eu pensei, bom,
como que eu vou fazer isso? Mas eu já tinha os grupos, então eu comecei a pensar. E aí tem umas bibliotecas virtuais, né? Sim. E aí eu juntei essas bibliotecas e pensei, vou pedir para eles lerem sem compromisso. E no próximo encontro, que era de 15 em 15 dias, a gente se encontrava, né, em lives, eu vou pedir que falem sobre o livro que leram. 15 dias após, poucos tinham lido. Aí eu pedi que eles falassem um pouco sobre o livro, só que não contassem o livro. Desse um spoilerzinho, falasse o nome, do que se trouxe, personagem, o que poderia vir a acontecer no livro. E aí... Até porque você teria certeza se eles entenderam ou não a leitura, né? E assim, deu uma atiçada nos outros. Sim. E aí marcamos para 5 dias depois. Então foi surgindo mais alunos, né, que foram lendo. Sim, e aí eu resolvi criar um Instagram para colocar esses videozinhos. Eles não eram obrigados a aparecer no vídeo. Alguns aparecem, outros não. Mas o livro teria que aparecer. Que legal. E aí eles falam a importância da literatura dentro desse livro. Entendeu? Se nesse livro eles vão melhorar a ortografia, que todos vão melhorar, né? Vocabulário, se eles vão ter algum ensinamento, reflexão, se é só para diversão, né? A ideia é essa. Os do 6º ano, eles leram mais para diversão, né? Sim. Eles gostam muito de livros de mistério, o Banana, né? O Diário do Banana foi o que mais saiu para eles. Alta. Sim. Brenda, você considera que o número, a estatística é alta entre nós, entre brasileiros que são ainda totalmente analfabetos e analfabetos funcionais? Você considera que a estatística ainda é alta? Eu tenho certeza que são poucos letrados. Analfabetos, não posso dizer que tem analfabetos, mas analfabetos funcionais, sim. Aos montantes. Sim, sim. Quando a gente fala, só para as pessoas de casa entenderem, quando a gente fala de analfabeto funcional, a gente está falando exatamente de quê? Daquela pessoa que lê, mas não compreende o que está lendo. Não consegue entender. São muitos. Mas isso acontece porque já parte da infância, né? A família ela tem que incentivar a leitura. Infelizmente, eu não vejo isso. Eu digo para você que eu não tive incentivo de leitura. Eu conheci o mundo da leitura porque eu não tinha opção de outra diversão. Eu descobri que dentro do livro eu tinha sonhos. A maioria das crianças não ganham livro, né? Não. Antes do celular ganhavam bola, ganhavam brinquedos, sim, mas não ganhavam livros. E também, depois do advento da internet, as crianças hoje, ganham celular, 2 anos, uma menina sim, brinca com o celular do pai e da verdade, mãe, e já vai direto na Peppa, direto em outras opções que não são ligadas à leitura. É uma triste realidade isso? É triste. Como professora? Para mim é muito triste. Às vezes a gente tenta trabalhar a intertextualidade ou a trans, né? E aí você vai falar de meio ambiente, ou mesmo do racismo, do que os PCNs sim, pedem. E daí você tenta trabalhar um texto e o aluno ele não compreende do que está falando ali. Às vezes ele entende até que você está falando contra, né? Por exemplo, você está falando, se você falar assim que a mulher e o negro sempre tiveram seus direitos suprimidos, eles entendem, já aconteceu isso comigo, de que eles não têm direito, de que a mulher não tem direito, que o negro não tem direito. Não é isso. A gente tenta mostrar a eles que a educação vai mudar, né? Não vai, talvez, sanar, mas vai minimizar. Infelizmente, a gente fala tanto de igualdade ainda num país muito desigual, sim, não é verdade? Por isso que eu acho, não tenho certeza,
que a leitura, ela pode mudar o mundo, ela pode. Quando eu fiz o projeto com o ensino médio, eu fiquei muito triste que no início eu não consegui muito sucesso. Então, o que eu fiz? Voltamos para a sala de aula, eu fui ler o Cortiço com eles. E aí eu fui discutindo. Eu li Dom Casmurro também. Então, eu fui mostrando a diferença, e fui mostrando a realidade. E, para minha surpresa, eles leram Machado de Assis, eles leram Memórias Póstumas, eles leram Quincas Borba. Quem lê Quincas Borba? E quando eu recebi os vídeos, eu falo para você, eu chorei. Que legal. Eu chorei no uma meio sensação deles. de dever cumprido, né? Sim, quando no final do vídeo a aluna disse que a literatura pode mudar o mundo, eu chorei. Porque eu falo isso direto, eu falo para eles, gente, leia que vocês vão ver como que a vida de vocês vai mudar. Vocês vão poder conhecer coisas que vocês vão poder argumentar, lutar pelos direitos, porque vocês vão ter argumentos. Se você não conhece, como que você vai falar daquilo? Sim. Entendeu? E eu fiquei muito feliz com o ensino médio, porque o ensino médio é mais difícil. Eles já estão assim, focados em trabalhar e às vezes não querem estudar. Para ler um texto de 10, 15 linhas, eles falam assim, mas professora, que textão? Entendeu? E para mim, como profissional, é muito triste o aluno falar que um texto de 15 linhas é grande, textão. Eu falo, não, gente, mas você não quer fazer uma faculdade? Você vai ler livros, você vai ter que ler artigos, né? E eles Já encaram 10 linhas, 15 já linhas encaram, como mas como eu te disse, com amor, paciência, conversa no pé do ouvido. Às vezes a gente precisa ouvir o aluno também, às vezes eles têm muitos problemas. A realidade familiar, Né? às vezes, E é quando muito você triste, se né? achega com eles, você passa a conhecer a vida deles um pouco mais, eles vão se achegando a você e eles fazem tudo para mostrar, às vezes até para agradar a gente. Mas quando ele agrada você, ele aprende, porque eu tenho certeza que eles leram porque a resposta que eles me deram, porque eu queria a função daquele livro. Quando eles mostraram para mim que aquele livro tinha aquela função, eu percebi. Eu não perguntei quem é o personagem, o que o personagem faz. Sim. Eu queria saber o que aquele livro tinha para oferecer. Você acha que é clichêria ou é uma grande verdade que quem muito lê, melhor fala, melhor ouve, melhor vê? Você acha que Não, isso é clichêria ou é realidade? é realidade. Monteiro Lobato, quando diz, ele estava certo, né? E ele também fala que um país se constrói com livros, né? Com certeza. Com livros. Conhecimento é através dos livros. Eduque-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Certamente, Assim, correto. Provérbio de Salomão, ensina a criança no caminho que deva andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Para a gente poder finalizar, dentro da sua experiência no campo educacional, qual foi o projeto assim, mais significativo para você? O que mais te marcou? O que você destacaria? Foi um projeto de leitura quando eu ainda estava estudando ainda. Eu era uma menina. Eu dei o nome de Café com Literatura. Que legal. Eu tenho um canal assim, eu não tenho um canal. O aluno que postou, né, no YouTube fez o canal, que foi um projeto que eu comecei com as turmas no primeiro ano do ensino médio até o terceiro. Então nós começamos com leitura e escrita. Que legal. Quando chegou no terceiro ano, cada aluno tinha um livrinho com crônicas, poesias, ensaios. E aí esse ano, foi em 2004, eu tinha efetivado lá no interior. Eu estava me despedindo deles.
E aí eu fiz o Café com Literatura e fiz a exposição de todos os trabalhos. Aí teve teatro, dança, então foi muito lindo. E esse ano eu reencontrei uma aluna minha, que ela é enfermeira agora, né? Então ela foi me visitar. E ela disse assim: professora, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque você me ensinou que a leitura, ela modifica nossas vidas. E a minha vida foi modificada porque eu segui o caminho. Eu passei a estudar, a ler. Mesmo indo para a área da saúde, eu não deixei de ler. Eu aprendi muita coisa boa, muita coisa bonita. Eu sempre lembro, ela fala, que você falava que a literatura ia me fazer feliz, porque eu era triste. Ela era uma, assim, ela é mais velha do que eu, né? E ela disse que muitas vezes, quando ela estava sozinha, era o livro que... Era a sua companhia. É a companhia. E eu digo que a minha também. Muitas vezes eu pego o livro quando eu estou sozinha, ou às vezes no próprio tempo que eu tenho, assim, que eu trabalho em Aracruz, e aí eu vou no carro. Sim. Então eu leio, né? Leio até no celular, porque você tem a possibilidade, né? Com leitura virtual, porque livros também não são baratos, né? Então, você tendo o virtual, você continua lendo. Porque não tem desculpa mais para você não ler. O projeto, para a gente poder... Tem pergunta, Bruno? Para a gente poder finalizar, deixa para a gente aí o nome do projeto, a gente vai colocar na descrição do vídeo, né? O projeto que está no Instagram, que você lançou agora recentemente. Fala para a gente aí, para o pessoal de casa, como acessar e o que vai encontrar lá. O projeto se chama O que Aprendo Enquanto Leio, porque é um compartilhamento de livros, né? Eu te dou uma ideia do que é aquele livro, você se interessa, o outro te dá outra ideia, e aí vai sendo uma troca, né, de conhecimentos. É um incentivo à leitura, não é resumo. Eu leio o livro e dou uma ideia do que tem nesse livro. O Instagram é @o que aprendo enquanto leio. Lá deve ter mais ou menos uns 120 livros, né, indicação de livros. Ótimo. Que bom, Brenda, obrigado por você ter vindo. A gente agradece. As portas do canal estão abertas. Se você precisar, eu sei que você tem alunos talentosos, tem alguns que são até artistas, né? Sim. São desenhistas, porque os meninos estão progredindo. E a gente vai trazer alguns deles aqui no canal. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Brunão, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a vocês. Deus os ilumine. Ótima semana.